Eita, atrás de eita, meu povo, esse é o Te Conto, sempre trazendo as atualizações dos principais realities. Agora o foco aqui, a Fazenda 14, a Fazenda 2022, esta temporada bizarrística, né? Mas é o que tem, gente, acabando a Fazenda, vamos falar aqui de Big Brother Brasil 23, se Deus quiser estaremos juntinhos através dos resumos e do ao vivo todos os dias aqui com vocês. Então se inscrevam aí, comentem, compartilhem se puderem, tá bom? E deixem aquele like. Vamos ao que interessa, falar aí dos últimos acontecimentos de A Fazenda. Essa formação da roça com um desfecho inesperado, hein, André? No olho do furacão, passou pelo teste de fogo da equipe A, do grupo A, e foi reprovado com sucesso, gente. Mas, de quebra, ele ganha aí uns pontinhos com o público por não trair o amigo de longa data, Irã Malfitano, né? Evitando de votar ali no Irã. E, além disso, rompendo a aliança com Deolane e companhia. E a cereja do bolo, vetando a Bia da prova do fazendeiro. Gente, isso proporcionou com certeza um dos melhores momentos desta temporada, né? Tretas normais, saudáveis. Acho que essa foi uma das poucas desta temporada que a gente já viu tantas coisas absurdas acontecerem. Eu acho que devemos a Morango também, né? E ao André a possibilidade de termos essa treta aí, que é uma treta, digamos, raiz, uma treta que realmente é saudável dentro de um reality. Além disso, também temos Rodrigo Carelli, diretor, demonstrando publicamente que se arrependeu, provavelmente se arrependeu de ter colocado Deolane no programa, gente, e de ter vendido a alma para ela, como muita gente aponta. Que virada, meu povo! Falemos do diretor, falemos aí do Carelli, né? Obviamente ele está sem crédito nenhum com o público de A Fazenda por seu histórico, principalmente pelo histórico desta temporada. Mas, após o diretor do reality rural da Record TV, de outros realities da emissora, dizer que Deolane não recebeu informações privilegiadas, que as fichas são coisas normais ali para a produção passar para os participantes, né, quando eles têm que passar alguma coisa, um chamado para os participantes, e que a Deolane só recebeu um chamado sobre o patrocinador e o cigarro eletrônico, agora o Carelli foi pego curtindo publicações que criticam a participação da Deolane em A Fazenda. Seria arrependimento ou ele está apenas tentando desviar o foco? Muita gente não confia muito não acredita muito no Carelli não. As publicações curtidas por Carelli foram essas aí, né? Algumas delas. Uma do Chico Barney do UOL, que diz que a Deolane tem que ir embora de A Fazenda, e a outra também da jornalista do UOL, da Aline Ramos, que diz que Deolane foi preconceituosa com o Pelé quando apontou que ele tem olhar maldoso. Vocês acharam, hein? Vamos à formação da roça. Para a gente entender tudo o que rolou, vamos falar um pouquinho antes, vamos puxar um pouquinho para trás. A Babi, a fazendeira, mudou o voto para Deolane na última hora, tá? Foi aconselhada ali pelo Irã e acabou fechando na Deolane. O grupo B, então, mudou aquela vibe de derrota para uma vibe de não vamos nos render, vamos reagir, algo assim, gente. E aí o grupo focaria na Pétala e na Bia durante a formação. Nesse contexto, o André saiu do foco. Indiretamente, o Irã, ele poupa, né? O André, ele poupa de ter que... Se poupa, na verdade, de ter que votar no amigo André. E o grupo A, no entanto, não ajustou os ponteiros, porque o André, ele se recusou a votar no Irã. Deolane, Pétala, Bia e Morango descem para o ao vivo fulas da vida com ele, e ele justificando que é para votarem na Ruivinha. Então decidiram que iam na Ruivinha para não dar empate e a Babi ter que jogar mais um do grupo A na roça. Assim sendo, depois elas combinaram ali que o André seria descartado, tá? Já que ele não quis fechar o voto no Irã, seria descartado. Então já tinham ali planejado tudo. Lembrando que antes a Deolane, antes da formação da roça, um pouco mais cedo, a Deolane disse que ficou chateada com o André, falou com ele aí sobre ele ter sabonetado na última dinâmica e ter dado lá o chocolate para ela ao invés de ter dado para algum rival. E aí ele respondeu que sempre foi assim, até aqui fora ele é assim. Antes da formação da roça também tivemos Adriane Galisteu iludindo os peões. Segundo ela, né,
a temporada está sendo um sucesso de audiência e está repercutindo demais nas redes sociais. Está repercutindo sim, mas não de uma forma positiva, né, gente? Como já vimos aí. E a audiência não está sendo aquelas coisas, não. Já vimos também. A Galisteu também confirmou que a final vai ser no dia 15 de dezembro. Formação, então. Babi indica Deolane, fala novamente aí dos atos reprováveis da doutora. Deolane chama a Babi de jumenta, animal, e diz que vai quebrar a cara da Babi aqui fora. Volta a falar dos 15 milhões de seguidores que tem e que estudou 8 anos para ser advogada. Mais cedo ela já avisou a Deolane que se voltar fazendeira, vai colocar a Babi sozinha para cuidar da vaca e do touro. Gente, pediu a Deus essa ousadia, ou seja, né? Será mais um aí para a caderneta do Carelli? O que vocês acham? Muito dessa formação da roça foi para preencher o espaço vago ali no programa, estava bem morna, né? Mas algumas coisas iam mudar o rumo da roça, gente. Pelo poder, o Irã ele ficou imune à votação. E o outro poder ele deu para o Pelé. O grupo A vota na Ruivinha, a Ruivinha vai para o segundo banco. O André deixa claro que não votaria no Irã, tá? Mesmo se o Irã não estivesse imune. Reparem nesse detalhe, né? Ele já deixa ali claro porque vinha uma discussão desde antes da formação da roça sobre isso. A Ruivinha puxa a Pétala para o terceiro banco, que de nada adiantou, porque o Pelé foi lá e troca com o poder, né? Depois vai lá e troca com o poder a Pétala por Bia. Então a Bia senta no terceiro banquinho. O melhor ou pior ainda estava por vir, gente. Por vir. Largaram mão do André, a Morango mais precisamente, né? A Morango salva a Kerline no Resta 1, ao invés do André, e acende a ira do moço. O André se revolta, diz que vai formar um grupo C, que ele agora é grupo C, e que foi traído pelo seu grupo. Bate boca com todo mundo ali, inclusive com a Deolane, tá? A Morango frisa que percebeu aí que elas não eram prioridade do André, por isso resolveu dar esse castigo para ele, resolveu não salvar o André. Será que o André simplesmente abraçou essa oportunidade, já que não ia ter mais como voltar atrás, como ficar em cima do muro, e aí aproveitou para se livrar do grupo A, gente? Só sei que a treta foi muito boa, tá? A Deolane, a princípio, não concordou com a postura da Morango, ela falou ali, né, no início que não gostaria que a Morango tivesse feito isso, gostaria que a Morango tivesse salvo o André, sim. Depois elas conversariam com ele e cada um ia para o seu lado. Mas, por fim, ela ainda frisa aí que realmente sentiu que o André preferiria sacrificar alguém do grupo A do que ter que votar no Irã. E aí eles brigam por causa disso. O André sobra no Resta 1. O Irã começa a chorar, fica de cabeça baixa e vai assim até o final do ao vivo. E aí, no auge da revolta, André veta Bia da prova do fazendeiro. Outra reviravolta, outra coisa que ninguém contava, que ninguém esperava, né? Antes disso, antes de encerrar o ao vivo, ali nos bastidores, ali no intervalo, Deolane e o Irã brigaram novamente, bateram boca, tá? Ela disse que ele citou o Kevin, que o Irã é sujo, pilantra, e volta a falar da traição de Irã contra a ex-esposa. E ele chama Deolane de mau caráter. Lasqueira, gente. Deolane, Ruivinha e André vão fazer a prova do fazendeiro hoje. Quem será que leva? Tem muita gente agora, com todo esse desfecho aí, torcendo para André. Vocês estão torcendo também? Eu acho que se ele não volta como fazendeiro, tem um risco grande de ser eliminado essa semana. O André já vinha falando isso antes da formação da roça, gente. Eu acho que ele se escondeu demais do jogo, né? Ficou ali numa posição muito confortável durante muito tempo. E só agora que o cerco se fechou, que o calo apertou e que realmente foi chutado de vez, aí ele teve esse despertar. Mas se ele não volta a fazendeiro, ele despertou demais, ou despertou tarde demais, né? Acho que se ele não volta a fazendeiro, tem um risco enorme de em qualquer configuração da roça ser eliminado essa semana. Concordam? Pós-formação da roça, o que se seguiu
foi muita briga entre André e as meninas do grupo A, as ex-companheiras agora, né? Já que ele diz que agora é do grupo C. Pétala negando que combinam voto, Deolane também, falando que eles não fazem isso, não combinam. E combinam, logicamente, né? Deolane jogando as coisas na cara do André, André afirmando que foi traído e não merecia, porque sempre fechou ali com o grupo, sempre protegeu o grupo A. No quarto, a Morango foi se justificar com o grupo B. E aí ela fala que o André foi incoerente, né? Que ele já mostrou antes que a prioridade dele não era o grupo. Que ele tem prioridade sim, mas que a prioridade dele não era o grupo. E que, né, ele estava reclamando à toa. Não deveria reclamar não do que aconteceu. Enquanto isso, as meninas do grupo B também repercutiram, se perguntaram ali o porquê que o André foi para o grupo A, né? O Irã fica de cabeça baixa o tempo todo ali, lamentando, chorando. Babi dizendo que André estava apavorado por causa da Deolane, a Ruivinha falando que Deolane chamou André de Judas. Enfim, e a Kerline, em outras palavras, praticamente falando um bem feito, né? Porque ela queria já o André na roça e ela já tinha visto que ia dar nisso, e olha só, veio tudo no colo da Ker. Ela foi salva e o André foi pra roça no lugar dela. Vejam só, gente. Aí temos o Naldo, o marido da Morango, discordando da atitude dela, acha que tinha um elo ali entre a Morango e o André, que esse elo pode fazer falta lá na frente, né? E que o André salvou a Morango várias vezes nas dinâmicas, então que ela não deveria ter feito o que fez. Lembrando que a própria Drica falou aí no Twitter que Morango e Naldo são amigos deles aqui fora. Drica, a esposa do André. Vejam aí o vídeo. Gente, a Fazenda. Eu jamais quebraria um elo com quem firma elo comigo. E eu não quebraria o elo. Até porque esse elo pode fazer falta lá na frente. Existia um elo, sim. O André sempre salvou a Ellen em todos os momentos. Eu acho que isso pro jogo dela, isso era muito válido. Pro jogo dela. Eu tô falando o tempo inteiro. Eu torço para que a Ellen faça o jogo dela. Para que a Ellen faça o jogo dela. Isso pode fazer falta lá na frente, porque o André não quebrou. O André todas as vezes que podia salvava ela. Lamento. Lamento, de verdade. A Fazenda. E aí, o que vocês acharam, gente? A treta não parou não, continuou, tá? A Morango diz aí que o André apunhalou o grupo primeiro pelas costas, ele seguiu indignado, seguiu ali questionando, inclusive a Deolane, se fosse entre ele e a Pétala, em quem que ela votaria, né? E aí ela responde, lógico, que votaria no André. Enfim, e André fala, então pronto, né? Que é a mesma situação entre ele e o Irã. E aí ele vai abraçar o Irã, conforta o Irã, que estava chorando copiosamente ainda. Diz André que ele não é manipulável, gente. A Morango, ela fica pensativa lá embaixo, na baia, né? Ficou pensativa e conversa com a Pétala. Depois continua justificando que o André traiu o grupo primeiro. Chegou a se justificar até para o Pelé. E a Pétala diz que elas, as quatro agora, do grupo A, devem se proteger. Hoje, no trato da vaca, a Deolane, a Morango e a Pétala também conversaram e o assunto foi o André. Inclusive, ele continua sendo criticado pelas meninas do ex-grupo, agora ex-grupo, né? E elas chegaram à conclusão que o André agora vai passar a falar mal delas. Até zoaram aí que ele ficou bravinho, né? Que ele nunca tinha ficado assim e tal. E o Irã, acham também que o Irã deveria ter se sacrificado pelo André, deveria ter se jogado na roça pelo André. A Deolane volta a criticar o Irã e diz que Irã é daqueles homens nojentos. Mais tarde na cozinha, a Bia diz a respeito aí da Babi, que se ela, Bia, né, sair no Faro, vai dar plaquinha de mal amada e mal comida pra Babi. Só tem uma coisa que resume, meu povo, é eita atrás de eita. Tamo junto, vamos que vamos.